Amém, povo? Glória a Deus. Vamos chegar, vamos dar início à nossa aula. Bastante coisa para a gente ver, para a gente compartilhar. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar, povo de Deus, vamos orar. Pedir ao nosso amigo Tiago, vai fazer oração inicial essa noite. Já estou até com o microfone na mão. Amém? Ó, estou sentindo vocês muito aí para trás, hein? Tem muita cadeira vazia aqui. Não, mas eu já ia chamar já. Bruno, por favor, Alessandra, pessoal da linha de frente, vão chegar. Cadê a Maria Eduarda, visitante? Aqui na frente também, por favor. Visitante. Eu vou cantar já. Amém, irmãos? Vamos orar então para te dar início a essa aula? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças lhe damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença. Deus, queremos nessa hora, Senhor, aprender mais de Ti. Sim, queremos, Senhor, aprender com a Tua palavra. Deus, usa, Deus, o Teu servo nesse momento para ser instrumento, Senhor, canal de bênção em nossas vidas nesta noite, ó Pai. Que os nossos olhos espirituais, o nosso coração, a nossa mente venha estar aberto para receber nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento, para a honra e glória do Senhor. Olha para cá, hoje nós vamos fazer uma continuação da aula passada, e eu queria pontuar algo aqui antes de nós começarmos de fato, que é o quê? Eu gostei muito do aproveitamento e da desenvoltura e a participação de todos na aula passada. E eu queria muito que isso se estendesse às demais aulas. Eu queria parabenizá-los, ok? E também queria pontuar que todo o conteúdo que eu trago, seja do cafezinho que a minha esposa traz, a matéria que eu trago para cá, é feito com muito respeito às famílias que estão aqui, a vocês que disponham um tempo para sentar aqui, para nos ouvir, para nós compartilharmos experiências, compartilharmos conhecimento. É tudo feito com muito carinho e respeito a vocês, amém? Então, nós paramos na metade da aula na semana passada, e a continuação hoje eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que foi falado. Nós falamos sobre manifestação, possessão e influência, amém? Manifestação é a ação mais fraca do espírito maligno, porque o nosso corpo é limitado e facilmente ele é expulso ou repreendido. Vocês lembram da diferença de expulsão ou quando Deus repreende um demônio? Alguém lembra dessa diferença que foi pontuada? Lembra? A irmã ali lembra? Alguém quer dizer? Para a gente começar a quebrar o gelo? Se expulsar o demônio, ele tem chance de voltar, sim ou não? Sim. E qual é a nossa parte para que um demônio seja repreendido na nossa vida? A gente usou uma frase, que era cumprir o quê? Cumprir princípios. Então, algo mal, ou um demônio, ou uma hoste, um principado, seja lá o que for, é repreendido na nossa vida a partir do momento que nós decidimos obedecer princípios. Amém? Patrícia Wallace está muito aí atrás, gente. Fica aqui pertinho de mim, vem para cá. Em nome de Jesus. Não, daqui a pouco não. Senão não dá, senão não começa a aula. Me desconcentra, vendo alunos tão bons aí sentados no fundão. Amém? Então vamos lá. Então manifestação é a parte mais fraca de um espírito, ok? Porque nosso corpo é limitado, então não é vantajoso para que ele comece a se manifestar e facilmente seja exposto. Possessão. Alguém lembra? Está ligado a quê a possessão? Lembra que eu falei? Qual é a diferença de alguém manifesto para alguém possesso? A manifestação ela é visível e a possessão ela é interna. Amém? Então alguém pode estar facilmente possuído por um demônio,
a partir do momento que ela começa a cumprir, que ela começa a obedecer à voz dessa entidade maligna, que já tomou conta da sua mente. E eu queria colocar um adendo na possessão, que é, existe uma expressão chamada mente cauterizada. Alguém já ouviu? E o que seria uma mente cauterizada? Alguém dá um chute aí, vamos lá. Para a gente começar acelerando. Alguém que tem a mente cauterizada. Alguém sabe o que é uma cauterização? O que é, irmã? Só um minutinho, que hoje eu estou com o auxiliar aqui, que ele vai te levar. Aí. Geralmente, boa noite. Geralmente, nas cirurgias, eles cauterizam, né? Eles abrem e fecham com bisturi elétrico, que já vem queimando, né? Literalmente, isso. É queimar. Cauterizar é queimar. É queimar. Fechar com queimadura. Queimar para poder fechar Isso. A abertura, fechar a ferida, fechar o corte. Uma mente cauterizada é uma mente que ela se fechou, por isso que nós usamos essa expressão. A mente cauterizada é uma mente que ela se fechou para não dar ouvidos à voz de Deus, amém? Lembra que eu disse que eu propus a diferença de não ouvir a voz de Deus e não dar ouvidos à voz de Deus. Uma mente cauterizada e possuída por demônios é uma mente que não tem mais a capacidade de dar ouvidos à voz de Deus. Pessoas têm essa característica quando estão possuídas, por quê? Você pode chegar para aconselhar, para orar, tentar levar a luz do evangelho a ela, mas por causa dessa possessão e por dar ouvidos a esses demônios, ela resolve fechar a mente. Amém? Então vamos lá. Agora a gente vai tratar de um ponto que eu não tratei na aula passada, que é a influência maligna. Essa parte é a parte mais forte, talvez a parte mais perigosa do demônio contra a igreja e contra os seres humanos. Por quê? Se a manifestação é a mais fraca, a possessão é a média, a influência é perigosíssima. Porque um demônio só tem a capacidade de influenciar um país inteiro. E a gente vai notar como se dá essa influência. Acho que o meu amigo Tiago já carregou a Bíblia aí, meu irmão. Amém? Então, bota lá para mim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Quem tiver a Bíblia de papel, quiser abrir, anotar a referência. Nós vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Amém? Satanás fez o quê? Levantou-se contra e incitou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Foca nesse versículo aí. Preste bem atenção na aplicabilidade que eu vou trazer. Preciso da atenção de vocês. Vamos lá. Estamos falando de influência maligna. Nós estamos falando ali do rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, correto? Satanás se levantou contra quem? Contra Davi ou contra Israel? Contra? Porque o foco do inferno é a pessoa ou é um povo? E que povo é esse que ele se levanta hoje? A igreja. Eu vou aplicar junto com vocês, tá? Então, nesse contexto, Satanás levantou-se contra o povo de Deus. A guerra não era pessoal com Davi, era com o povo de Deus. Mas ele incitou o líder a desobedecer, porque Deus não queria que o seu povo fosse contado. Então ele incita Davi. Em outras palavras, ele influencia, ele sugere para que Davi desobedeça a Deus. Agora preste atenção numa coisa. Quando Davi, influenciado, o texto bíblico vai dizer que morrem, por causa dessa desobediência, 70 mil israelitas. Preste atenção. Quem foi influenciado morreu, sim ou não? Não. Mas 70 mil pessoas que eram lideradas morreram. Agora prestem atenção na seriedade que é dar vazão a um tipo de influência maligna. Talvez você
seja o canal dessa influência para atingir uma família ou até mesmo a igreja. Estamos colocando esse verso aí para falar de Davi, mas não necessariamente o líder da igreja pode ser influenciado. Basta uma pessoa da igreja dar vazão a essa influência para que muitos paguem, porque isso é um efeito cascata. Não tem um dito popular que uma laranja podre estraga? É mais ou menos isso aí. Não que nós devemos usar ditos populares, não é nada disso. O que nós usamos é a Bíblia. Mas, dentro desse contexto, uma pessoa, ela consegue, com o demônio, influenciar e destruir uma igreja. Eu não quero aqui ficar dando testemunho, carregando um monte de testemunho, mas isso é uma coisa que eu já vi. Uma igreja de quase 200 membros, com uma pessoa, estou falando de uma pessoa, influenciada por Satanás, destruir tudo. Estou falando de destruir, de bater o cadeado. Então, esse é o perigo. Essa é a manifestação mais poderosa de Satanás. Vamos lá. Pecado original, Adão e Eva, amém? A serpente colheu o fruto e deu para Eva? O que ela usou? Influência. Então, através da influência, ela conversou, sugeriu e deixou. Eva, influenciada pelo diálogo com a serpente, deu vazão ao pecado. Então pode falar. Lembro de um texto de Judas Iscariote que diz a palavra que o diabo entrou no coração de Judas. Sim. E daí ele acabou sendo o Judas que traiu Jesus. O que me faz entender que a priori ele não tinha essa intenção. Sim. Porém, ele deu lugar, vazão, e aí o diabo entrou e fez o que tinha que ser feito. O texto diz exatamente isso. Exatamente, pastor, muito bem lembrado. Então, vamos trazer para os nossos dias. Vocês mulheres, desculpa, tá? Mas não é perseguição, não. Você vai ao shopping. Para começo de conversa, ninguém vai ao shopping à toa. Bom, algumas pessoas vão bater perna. Passar o tempo. Vamos lá. A posição das lojas e dos produtos são feitas para influenciar vocês. Mesmo vocês sabendo, vocês dão vazão a essa influência porque ela é seguida de vários tipos de coisa. Exemplo, quando você olha para uma bolsa na vitrine, a luz que é colocada sobre essa bolsa, a posição que a bolsa é posta, a cor que tem em volta, eu estou vendo mulher rindo. Porque é verdade. O sapato que está na vitrine, ele brilha, que parece uma joia. E você olha e fala, eu tenho necessidade de ter aquele objeto. Agora, pasmem, maridos, mesmo sem poder. Se o marido der um cartão na sua mão e falar, eu nem acabei de falar, olha só, vamos lá. Estou falando de influência. E fala assim para você, gaste R$500. Vamos lá. Você gastou 450. Preste atenção. E você passa na frente da loja. Para e olha o sapato. Só que o sapato custa 150. Quando você para, você se sentiu atraída. A vendedora sai porque percebeu que você está atraída. E ela vai e te faz um convite. Entra aí, eu ia chegar aí. Ó, preste atenção, eu estou brincando de falar a verdade. Olha só, entra, experimenta. Você, tudo bem, sem compromisso. Eu vou lá só para olhar, não tenho dinheiro mesmo, você raciocinou. Até aí, o seu córtex está ok. Você entra, bota o sapato. Quando você coloca o sapato, preste atenção,
habilmente a vendedora vai fazer o quê? Ficou lindo. Você já parou de raciocinar aí? Daqui a pouco ela vai ativar algo chamado, que isso o diabo adora. Estou falando sério. Uma coisa chamada sistema de recompensa ou merecimento. Primeiro elogia, botou, tá lindo. Ela não quer nem tá nem aí para você. Tá lindo. Ah, você merece um sapato desse. Você trabalha de quê? Poxa, eu sou vendedora, sou professora, sou isso, sou aquilo. Ah, não, mas se dá de presente, acabou contigo. Porque ela colocou na sua mente não só que você precisa, mas que você Ah, meu irmão. Eu duvido se você não gasta mais e fala com o seu marido, ah, não, tive que comprar um sapato, depois a gente dá um jeito. Não, tá bom, santa. Tá bom. Não, cara. Não, é claro. Ah. Mas compra. Mas já conversou com a serpente, mas volta para pegar. Mas volta para pegar o fruto. Mas ela volta. Deixa esse fruto aí que eu volto para pegar ele. Pô, que sorte, varão. Tá abençoado. Não, é claro. Olha só, gente. Vamos lá. Claro, toda regra tem exceção e eu estou falando com mulheres maduras aqui. Eu creio que... Não, a sinceridade vale é tudo, né, irmã? Também, acho que até eu, se eu ver um tênisinho legal, acho que eu dou uma escapulida, o cara fala, pô, ficou maneiro, cara. Será? A gente pensa, né, pastor? Mas, enfim, gente, agora vamos lá, falando sério. O inimigo faz isso. Atenção aqui, gente, vamos lá. O inimigo faz isso todos os dias com a gente. Primeiro ele vai elogiar e vai falar que você merece. E aí você dá vazão à glutonaria. Você dá vazão com seus olhos a determinados tipos de coisa. Você se permite ouvir determinado tipo de coisa. Você se permite a ir em alguns lugares. Por quê? Gente, eu não estou acusando ninguém, não. Estou falando no sentido bem amplo, né? No sentido de humanidade, tá? Não do pessoal que está aqui. Ele faz isso, ele procura fazer isso com a igreja porque é a forma mais poderosa dele agir. É nos influenciar a desobedecer. Depois de um dia de trabalho exaustivo, você chega em casa, é dia de culto, quando você senta, alguém já passou por isso, não vou enumerar aqui. Poxa, hoje não dá para eu ir para o culto não, hoje eu trabalhei para caramba. Poxa, eu mereço ficar em casa, ver meu futebolzinho, suei, meu dia está pago, as contas estão em dia. Quem nunca? Mas sabe o que é isso? Não, tem que ser falado. Eu já passei por isso. Sabe o que é isso? Gente, eu não estou querendo ser religioso, não. Mas o inimigo usando do sistema de recompensa, de merecimento, para afastar você. Que quanto mais vezes eles fizerem isso com você no mês, menos você vai estar servindo aqui. Menos você vai estar disposto. Exatamente. Porque não tem nada melhor do que um cérebro dopaminado para o inimigo. Não tem nada melhor para ele, porque quando você está aqui, você está ligado. O seu cérebro está focado nas coisas do céu. Quando você está em casa, você está afogado numa piscina de dopamina, de coisa que você gosta de comer, coisa que você gosta de ver e coisa que você gosta de ouvir. Você está, entregue. Mandando ver. Televisão não é pecado não, tá, gente? Não estou falando que descanso é pecado. Ih, gente. Eu vou chegar aí, irmão. Vou chegar nessa aí. Amém, gente? Tiagão, coloca para mim Atos, capítulo 5, verso de 1 ao 3. Atos, capítulo 5. Vimos um exemplo no Antigo Testamento, um exemplo de influência no Novo Testamento. Atos, capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, que não é o irmão de Adeilson, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Verso 2. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3.
Disse então Pedro, que já tinha discernido o que tinha acontecido: Ananias, por que encheu? Quem encheu o coração dele? O teu coração, para que mentisses ao e retivesse parte do preço da herdade. Exemplo de influência no Antigo Testamento e exemplo de influência no Novo Testamento. Encheu o coração de Ananias para que parte daquilo que era para ele entregar, ele retire. Isso acontece com a gente todo dia. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do recurso mais precioso que Deus te deu em abundância e você faz o quê? Retém parte, que é o seu tempo. A gente não entrega aquilo que é devido a Deus, porque estamos retendo parte da herdade, parte do tempo que Ele nos concede. Aí nós usamos o tempo que sobra para Ele. Mas não somos capazes de organizar o nosso dia em prol das coisas de Deus. E quando eu falo coisas de Deus, presbítero, está falando de vir para a igreja? Não. Quanto tempo você passou lendo a Bíblia hoje? Quanto tempo você passou planejando alguma coisa para o seu departamento hoje? Quem passou, ok, amém. E você que está devendo parte, que era para ser entregue e não entregou? Porque às vezes é sim, Satanás, através dos seus mensageiros, que enche o nosso coração e nos distrai, nos influenciando com vários tipos de coisa. Aí quando você vai se dar conta, poxa, nem trisquei a mão na Bíblia hoje. Poxa, eu tinha que fazer tal coisa para o departamento, não consegui, fiquei atolado com as coisas aqui em casa, com o filho, com isso, com aquilo. Mas e aí? A distração também é uma forma de combate do inimigo contra a igreja. Quer anotar alguma coisa? Anota isso. A distração também é uma forma de combate do inimigo com a igreja. Porque ele não quer que o crente seja focado. Ele quer que o crente seja distraído. Amém? E um crente distraído é muito fácil de derrubar. Amém, povo? Então falamos da influência, que é a parte mais perigosa entre o combate das trevas com a igreja. Amém, povo? Alguma pergunta até aí? Podemos seguir? Então, ok. Agora a gente vai falar de um outro tópico. Falamos de manifestação, possessão e influência. Eu queria a atenção de vocês para falar sobre manifestações não corpóreas. Alguém tem ideia do que seja isso? Uma manifestação do inimigo não corpórea? Obrigado, Bruno. Deus abençoe, meu irmão. Isso é uma benção. Hein, gente? Mas se manifesta em quem, então? De que forma? Manifestação? Não. Quem falou aí? Adeilson. Objetos. Isso. Objetos inanimados que caem, quebram, não funcionam. Hein? Alguém já passou por essa experiência? Olha, mais pessoas do que eu imaginava. Levanta a mão aí de novo, para eu pegar um aqui. Um novo. Varoa. Ô, Varoa, você de vermelho. Conta a sua experiência. Leva o microfone lá atrás. Marcos, lá atrás. A Varoa lá atrás. Mostra ele aí, ajuda ele aí. Conta a sua experiência. Cadê minha esposa, gente? Tá. A minha experiência foi quando eu ainda era criança. Sim. Uma vez eu ouvi um barulho e não tinha nada. Aí eu estava lavando a louça, quando eu vi, através do copo, assim, eu vi um vulto passando. Você viu um vulto? Vi. Alguma coisa se mexeu, você notou alguma coisa diferente? Não mas deu ouviu um tempo barulho? que eu saí correndo. Não, eu vi aquela imagem passando assim. Tá, mas não ouviu barulho, nada? Não, amém. Manifestação. Mais alguém, gente? Mais quem levantou a mão? Bruno, dá pro Bruno, aqui, ó. Bruno Sessi, esse moço aí. Fala da sua experiência.
Então, quando eu era jovem ainda, minha mãe tinha pegado um menino para cuidar, que era o sobrinho dela. E a mãe dele tinha morrido. E a gente estava na sala, eu, minha mãe, minha irmã e esse menino dormindo lá no quarto. E, de repente, eu vi um vulto passando. Aí eu falei, mãe, a senhora viu aquilo? Ela falou, vi. É a mãe dele indo lá ver ele. Entendeu? Aí, assim, a gente ficou... Aí hoje a gente Tem fica a assim, compreensão do que... poderia ter acontecido, entendeu? Exato. Passa para a Andréia. Eu nem falei que não tinha, porque eu achei que não fosse, tinha que ser agora, e não quando criança. Não podia avisar, né? Então, teve uma vez que eu falei assim, eu queria muito ver, eu pedi para ver um herê, vamos dizer assim, né? E naquele dia, eu tinha ido pegar água no fundo do... Continuando. Depois eu explico o que é herê. Mas aí... É um demônio mirim, é um demônio criança. Vamos lá. E aí, naquele dia, eu tinha ido pegar água no fundo do quintal da minha mãe, e quando eu voltei, lá estava ele, na janela do meu quarto. Assim, né? E quando eu olhei, ele falou assim, você não pediu para me ver? Mas eu corri muito também, né? Corri muito. Então, assim, essas coisas, assim, às vezes a gente leva na brincadeira e tudo, né? Mas verdadeiramente acontecem. Aí eu estava aqui falando com a Duda que uma vez eu fui orar numa casa que, assim, o liquidificador caiu, quebrou, coisa ligou sozinho, né? E a dona da casa falou sobre isso, que ela costumava ver todos os dias. E na hora que eu fui orar, e aí estava acontecendo naquele momento. Amém. Pode pegar de volta. Gente, vimos algumas experiências. E deixa eu falar algo aqui que é quase uma regra para manifestação não corpórea. Objetos que quebram, que não têm um bom funcionamento sem explicação, também é um sinal de manifestação maligna dentro de uma casa. Poxa, tem sempre alguma coisa quebrada, está sempre quebrando alguma coisa. Eu já pendurei essa TV na parede, já queimou uma, queimou duas. Começa a orar, começa a consagrar a sua casa, começa a consagrar as coisas que você compra a Deus, porque isso também é um sinal de opressão maligna, amém? E Holanda, por favor. Ah lá. Corre, varão. Essa manifestação se através de um animal? Coloca aí, adorei a pergunta. Fala para todo mundo, vai. Pode essa manifestação ser através de um animal? Sim, Eu falo porque eu tinha uma gata que aconteceu isso. sim. Quer contar a experiência da gata? Assim, foi muito longo? Não, Pode falar. não, é muito rápido. A gente estava às vésperas do nosso casamento e um grupo de irmãs foram orar na minha casa através de uma amiga. E eu tinha uma gatinha. Ela ficou no meio da roda, ela encarou a pessoa, né, a missionária que estava orando, e ali ela ficou ali parada, miando e querendo avançar de uma maneira assim surreal. Por final, minha esposa falou, sai, sai. Ela não saía, só saiu quando a pessoa foi embora. E uma coisa assim surreal. Amém, está ali. Irmãos, olha só. Fala, Silvio, leva lá. Vai lá no Silvio. Um tempo atrás, lá em casa, minha cachorra, né, que já está com a gente já desde novinha, ela me encurralou, ela me estranhou, coisa que não é normal, né? Ela me encurralou na parede e começou a latir, ela ia me morder. Aí a Carminha pegou um óleo ungido na hora, passou na mão, foi lá na cabeça dela e repreendeu. Ela pegou, abaixou a cabeça Tá e de botou rir. na hora. Nunca mais. Eu acredito. Até a Duda vem fazer bagunça. Nunca vem. Quando vem fazer bagunça. O olhar dela mudou. Eu acredito. Olha só para enfatizar. Estamos falando de animal, agora pendeu para o outro lado, saiu do objeto e animal. Em Mateus 8, a legião de demônios que estava no Gadareno foi para onde? Então, essa manifestação dada a alguns animais é completamente possível. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não é sabedoria milenar dos antigos e muito menos é superstição. Se algum animal estiver tendo comportamento diferente, vocês também têm que começar a observar. Olhar para o nada, muito medo, acuado, com medo de ir em determinados pontos da casa. Eu vou falar mais à frente o que pode estar acontecendo com ele. Mas também é um sinal de opressão maligna. Amém, gente? Então, vamos lá. Vamos para a Bíblia?
para a gente explicar o que é uma manifestação não corpórea no sentido um pouco mais, vamos falar poderoso? Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 39. Vamos ver uma manifestação maligna numa proporção um pouco maior. Marcos 4, 39. E se levantou e repreendeu o vento e disse ao lago... Bota a RC, que eu não gosto dessa tradução, não. Boa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande... Isso aqui é uma tempestade que Jesus estava no barco. E quando os discípulos foram o chamar, ele levantou e repreendeu o vento e o mar, amém? E se fez uma grande bonança. Agora eu vou fazer um contraponto para mostrar para vocês que aí era uma tempestade de impedimento levantada pelo inimigo. Porque o caminho que eles estavam fazendo era do lago de Genezaré indo para Gadara, para a libertação do gadareno. Então, isso já era uma manifestação não corpórea, impedindo que Jesus fosse àquela terra, amém? Mateus capítulo 14, verso 24. Mateus capítulo 14, verso 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... No Mateus capítulo 14, é o milagre de Pedro andando sobre as águas e Jesus também andando sobre as águas, do qual os discípulos vêm na madrugada e acham que é um fantasma, amém? Jesus ali repreendeu o vento, que era contrário? Sim ou não? Mandou o mar calar ou se aquietar? Duas tempestades, duas funções diferentes. A tempestade que vem para impedir a obra e a tempestade que vem para ensinar. A tempestade que vem para ensinar, o próprio Jesus a controla. A tempestade que veio para impedir era algo maligno que vinha impedir a obra. Vamos aplicar então na nossa vida? Estamos falando de discernimento. Então a gente tem que discernir quando a tempestade que acontece na nossa vida é Deus mandando para nos moldar e provar, ou quando é o impedimento do inimigo. Você consegue discernir o tipo de vento que tem na tua vida? Se é da parte do inimigo ou da parte de Deus? Quais as características? A gente acabou de ler. Quem arrisca falar? Quando o vento é contrário na sua vida para te impedir de algo, qual é a característica dele? A característica do vento contrário vindo pelo inimigo. Qual a característica dele? Um vento que vem de impedir de você fazer a obra. Qual a característica desse vento? Dessa tempestade? A hora de falar errado é agora. Não pode falar errado lá fora nem pregando. Brigas dentro de casa. Ih, pegou. Aí tu pegou. Você começou fora, mas depois corrigiu a rota. O que dentro de casa? Brigas, discussão por coisas pequenas, de copo. Pausa aí, que aí eu já te dou 10 aí. Já te dou 10 aí. A Patrícia falou algo aqui que é interessantíssimo, que é a característica do vento que vem para te impedir. Desarmonia dentro da igreja. Que igreja? Aqui começa na sua casa. Não é essa aqui. Ah, soprou um vento lá na igreja e o pastor está me botando de lado. Não, aqui é a segunda. Mas como é que está a igreja lá? Que é a igreja da cama, mesa e banho, que eu carinhosamente apelidei. É essa igreja que tem que estar tudo bem, porque o que reflete aqui é o que vem de lá. Ou você esqueceu da ordem? E a Patrícia foi cirúrgica agora. Uma das características de um vento que vem para impedir o cristão de fazer a obra é a desarmonia dentro de casa. Não tem como eu, separado da minha mulher, vir aqui fazer a obra. Tem?
Tem como eu estar em desarmonia com a minha mãe, com meu pai, em desobediência, vir aqui, cantar aqui no Ministério de Louvor, tomar conta das criancinhas? Aí a Patrícia tocou num outro ponto, uma briga à toa por causa de um copo, por causa do ovo que está menos frito ou mais frito. Gente, atenção! Falei das mulheres com sapato, vou falar dos homens agora. Uma coisa que o homem tem que ser trabalhado ao longo de gerações é a tal da paciência. E entender que às vezes o vento é para impedir o casal de progredir ou a sua casa de prosperar. Essa é a característica do vento que é contrário. É trazer desarmonia, amém? Agora vamos lá. A característica do vento que é contrário, mas é enviado do céu, que tem isso também. É o vento que vem para moldar, para te provar. Qual é a característica desse vento? Patrícia já acertou um. Vamos lá. Quem arrisca dizer, gente? Fala assim, não, essa prova aí é Jeová que mandou. É assim que nós pentecostais falamos. Essa aí veio de Jeová. Jeová que me botou no deserto. Qual é a característica desse vento contrário? Quando ela vem para te ensinar algo? Sim, ela vem para ensinar. Mas qual é a característica dessa prova? Dessa provação? Ela tem uma característica. Vou dar uma dica. É estabelecer o quê? Tira melhor. É estabelecer o que você... Bota o microfone para ela. Estabelecer o que você... Precisa. Ponto. Obrigado, Varoa. O vento e o deserto vêm vasculhar o porão da tua alma, estabelecer aquilo que é prioridade, aquilo que está sobrando na tua casa. Porque quando o crente sabe o que é prioridade, ele vira um crente focado e não um crente distraído. Porque às vezes a gente foca em coisa que não tem necessidade de focar. E esquece a verdadeira prioridade, que é o quê? Deus. Então, geralmente, quando Deus vem provar, ou quando Deus até mesmo provava o seu povo, era para estabelecer prioridades para o povo. Olha, eu estou provando vocês, permitir que vocês fossem cativos, permitir a fome para que vocês se voltassem para mim. Abandone os deuses estranhos, abandone a idolatria, a prostituição, e se voltem para mim. Então, a característica de um vento contrário que vem da parte de Deus é estabelecer prioridade na sua igreja. A igreja, cama, mesa e banho. Amém, Jorge? É isso. Compreenderam, povo? Sim ou não? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Ó, depois, principalmente hoje, eu não vou responder perguntinha depois da aula. Não adianta me cercar, hein? Pergunta agora, que a gente tem tempo. Amém, gente? Então, passamos dessa parte aí de manifestações não corpóreas, amém? Entendemos que o inimigo é capaz de movimentar o vento, é capaz de movimentar objetos, é capaz até de usar animais para que venha nos afligir, amém? Todos concordam? Posso seguir agora para a legalidade? Que é extenso? Então, vamos lá. Falamos de manifestação não corpórea, agora vamos falar para a tal da... O que é a tal da legalidade? O que é legalidade? Legalidade é quando damos vazão a sentimentos ou pensamentos carnais por onde uma entidade ou uma hoste da maldade pode entrar na nossa vida. A palavra já é bem explícita. Legalidade. Ok? Porque só vai adentrar na sua casa, só vai adentrar na tua vida um espírito maligno se você abrir tal brecha. Amém? Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27. Irai-vos e não se ponham o sol sobre vossa ira. 27 é o ótimo. Lê lá para mim, igreja. Maravilhoso. O conselho de Paulo é cirúrgico também. Primeiro, ira, mas não irá é pecado? Não. Aí é que está. Ao longo de anos eu não discutia, eu debatia com a minha esposa acerca de irar e não pecar. A gente falava, poxa, às vezes eu estou nervoso com algo, mas não dei vazão à minha ira. A gente sempre conversou muito sobre isso.
E deixa eu falar uma coisa aqui para desmistificar na sua vida. Isso é absolutamente normal. Você se irar com algo. Só que eu vou usar uma metáfora aqui. Você não pode impedir um pássaro de vir e pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Esse é o pensamento iracundo. Ele pode vir na sua cabeça, mas você não pode alimentá-lo, porque em determinado tempo você vai dar vazão a ele. Pensamentos ruins acerca de alguma coisa que nós ficamos chateados, de repente você parou seu carro, sua moto ali, vem um cara bêbado, você está aqui estudando, o cara bate no seu carro, você fica chateado. Ou aquele vizinho que você, as irmãs vão me entender, estende aquela roupa no varal, o vizinho junta as folhas e bota aquele fogo, e a sua roupa fica fedendo a fumaça. A vontade é de falar o quê para esse cidadão? Ô abençoado, ô bênção. Não é assim? A vontade vem, mas você sobe no muro para falar sim ou não? Não. Porque você não vai dar lugar ao... Porque isso é que é legalidade. Porque a legalidade... Vamos lá, gente. A legalidade não é somente do diabo entrar na sua vida. Mas a pior legalidade é de ele te acusar no juízo final. Porque ele não é só o tentador. Ele também é o acusar. Então ele está louco para apontar o dedo e acusar. Olha o que ela fez. Olha o que o Jorge falou. É esse teu servo? Vocês lembram do diálogo de Jó? Ele tentou se levantar acusando. Só que o servo do Senhor mostrou que até na tribulação ele não blasfemou. Será que você pode ter o mesmo testemunho de Jó? Deus pode falar isso de você lá nos altos céus? Olha para o meu servo. Olha o que ele passou. Não, né, irmã? Por enquanto, não. Gente, eu estou adorando a sinceridade. Primeiro foi a irmã Alessandra falou do sapato, falou que comprava mesmo. A irmã... gente, olha só. A sinceridade desbloqueia algumas bênçãos, sabia? Você ser sincero para Deus, sincero com seus irmãos e sincero na igreja, desbloqueia algumas bênçãos sobre a sua vida, sabia? Então é melhor, gente, eu me ponho nesse balaio também, começarmos a sermos mais humildes e sinceros. Porque aqui não tem super crente, não tem santo. Só a Patrícia que não comprava o sapato, mas aí é outra história. Amém? Dá o microfone para a irmã Alessandra. Exato, pastor. Isso aí. Aqui, professor. Hoje aconteceu algo comigo, né? Eu fui para a academia, aí quando eu cheguei na academia, tem um lugar da gente colocar de bicicleta, né? Só que estava lá o bicicletário e estava cheio de motos cercando. Então, assim, não tinha como a gente colocar a bicicleta. Aí eu peguei, a gente deu um jeito, colocamos a bicicleta, amarramos a bicicleta e entramos. Aí eu já entrei e falei assim, ô Renata, o lugar lá é para botar a bicicleta ou é para colocar moto? Aí ela falou, Alessandra, para colocar a bicicleta. Eu falei, então, dá um jeito lá, porque não tem como botar a bicicleta. A gente veio de bicicleta e não tem como a gente colocar a bicicleta lá. Aí minha mãe, calma, você é muito nervosa, não sei o quê. Aí ela falou assim, Alessandra, não reclama comigo não, vai falar com o Jefferson. Eu falei, vou mesmo. Aí cheguei lá nele e falei, ô Jefferson, o lugar lá é para botar a bicicleta ou para botar a moto? Aí ele falou, Alessandra, é para botar a bicicleta. Eu falei, então você dá uma olhadinha lá. Porque a gente vem de bicicleta, não tem como botar. O pessoal parou a moto lá, ou então você tira aquele negócio de lá e arruma o outro lado. Meu Deus, que aí ele pegou e falou assim, vai malhar, Alessandra, vai malhar, depois a gente... Aí minha mãe foi e falou assim, você é muito braba. Eu falei, sou mesmo, não estou fazendo nada demais, estou falando... Ela tá brava até agora, que ela tá de... Estou falando que é certo, né? Não, poxa, o pessoal tá vendo que o lugar é para botar. Para um monte de moto. Então, assim, é a questão da gente ser sincero, entendeu? Eu entrei braba mesmo. Eu irei, mas não pequei, porque eu não fiquei braba mesmo. Sim, olha só, gente, vamos lá. Ela tocou num ponto importante.
Todos nós, enquanto cidadãos da terra, nós temos os nossos direitos. Temos deveres, pagamos nossos impostos, ok? Votamos, parecemos bem diante da sociedade, todo mundo aqui, acredito que procura seguir o pacto social, mas exigir um direito seu não é pecado. Assim, a revelia, ele falou, eu sou cidadão romano, então eu exijo... Eu quero estar diante de Roma. Né? Exatamente, E era o aí direito eles- dele. Ali ele fez para quebrar o povo, mesmo, ele arrebentou mas com a vida ele dele. exerceu o direito direito dele, dele. e a diferença é, igual ela falou, né? Ela ficou irada e não pecou. Assim, uma vez eu li sobre isso, que a ira, quando a Bíblia fala da ira, é que você está se revoltando, vamos dizer assim, se indignando com uma injustiça. Por isso, a ira em si ela não é pecado, porque a situação que você está vendo, ela foi injusta. Então, essa ira, você não pode considerar essa ira pecado, porque o que foi pecado, vamos dizer assim, o que foi errado, é o que te gerou aquela reação. Sim. Né? Igual aconteceu com ela. Foi uma coisa injusta. Então, ela se irou, ela não está pecando por aquele sentimento, porque o erro estava na situação, não nela. E ela exigiu o correto. Né? E ela não Exatamente. se alterou, né? O problema é assim, que às vezes o irai-vos, mas não pequei, é o quê? Ela manteve a classe, né? Reclamou. O problema é quando a pessoa, Passa da mesmo conta, né? passa do ponto, aí entra no pecado, né? Quando extrapola, né? Exatamente. E nós temos um exemplo de ira. Alguns teólogos vão concordar, outros teólogos vão discordar, mas eu sou da parte que concorda que foi um ato de ira. Quando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teceu um chicote e entrou no templo para expulsar os vendilhões. Não se expulsa ninguém falando assim, por favor, eu estou com um chicote aqui. Então, não se expulsa ninguém assim. Você entra e toma, e lá, vai, sai daqui, safado. É assim. A expulsão foi assim. E outra, quebrou tudo. O único momento de ira que ele teve foi, primeiro, para defender um direito, porque a casa ali era dele. Ele não estava entrando em qualquer lugar. Ele estava entrando no que era dele. Segundo, não tinha ninguém para defender. Não tinha ninguém, porque estava todo mundo corrompido. Se ele entrasse ali e tivesse 2, 3 pessoas falando, gente, aqui não é lugar disso e tal, creio, no campo da conjectura, que Jesus não iria tomar uma atitude drástica dessa. Mas quando ele bota o pé e vê um ambiente todo corrompido, aí não é mais o Jesus paz e amor. Aí é o Deus de justiça. E o Deus de justiça opera. E eu estou aplicando para a gente hoje. Você pode ficar tranquilo com isso. Que se houve alguma injustiça contigo, o Deus que você serve ainda opera do mesmo jeito. E se for possível ele expulsar alguém do seu lado, alguém do seu trabalho, alguém da sua escola, alguém que esteja te atormentando. Exatamente. Vamos ser comedidos. Amém, povo? Vamos manter o quê? O equilíbrio. Amém? Não deixe lugar ao diabo. Rendeu, é claro. Sempre rende, né, pastor? Vamos lá, continuando falando de legalidade. Agora nós vamos para a definição de legalidade. A legalidade, ela usa um tipo, agora é a parte que eu estava ansioso para passar para vocês. Ela usa um tipo de energia para nos influenciar. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Agora eu preciso da atenção máxima de vocês. A legalidade, por si só, ela é uma palavra que não se aplica, é algo que não se aplica. Existe uma força para abrir essa barreira que você cria, ou que o próprio Deus cria em volta de você. Se ele acampa os anjos ao seu redor, o inimigo não fica ali assim, olhando o tempo passar. Ele procura subterfúgios. Ele procura brechas abertas, às vezes, por você mesmo, e ele usa um determinado tipo de energia para isso. Ok? Só que esse campo energético, ele tem algumas portas de entrada na nossa vida. Eu trouxe aqui, eu listei aqui, as 3 principais, ok? Que é a visão,
o tato e a audição. Claro que se nós formos discorrer e disseminar isso, tem outros sentidos que podem ser uma porta aberta para o pecado, amém? Mas eu trouxe essas três e eu queria muito que vocês me acompanhassem aqui. Mateus capítulo 5, verso 29. Palavra na tela a gente vai ler. Mateus 5, 29. Vamos falar do primeiro, que é a visão, amém? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no... Então, a visão está ligada diretamente à atração e distração. São palavras que têm a mesma etimologia, com sentidos diferentes, antônimos. Atração, aquilo que te atrai, te traz para perto. Distração, aquilo que leva o seu foco para longe. Então, a visão e o ataque, a porta aberta para a legalidade através da visão, é algo que vai te atrair ou vai te distrair. Amém? Nós falamos aqui, eu dei até um exemplo mais cedo, falei de lojas, falei aqui de compras, mas pode ser qualquer tipo de coisa. Vamos falar de algo um pouco mais sério aqui? O adultério. Você acha que alguém levanta, né, pastor? Acordei, relógio despertou, opa, vou adulterar hoje. É assim que funciona? Primeiro houve o quê? Olhei, gostei. Ah, mas é olhar pessoal? Não, às vezes está passando assim, ó, está com o dedinho lá na telinha do inferno e tá, ó. E curtir. E começou com um oi. Um plim. Não é? Atraiu, depois distraiu e depois você caiu. Até rimou, né, pastor? Mas essa é uma das portas mais perigosas de entrada. Aí nós vamos para a Bíblia para aplicar palavras ditas por Jesus. Se teu olho está te fazendo pecar ou escandalizar, é mais fácil. Claro que isso é uma retórica, não está falando para você tirar o seu olho. Mas arranca do seu campo de visão aquilo que te faz pecar. Eu vou ser um pouco mais drástico, mas não estou sendo religioso. Se for a televisão, é mais fácil quebrar a televisão do que ir para o inferno. Se for o celular, é mais fácil ficar sem celular do que ir para o inferno. É isso que eu estou falando. Estou sendo drástico, não falando que isso são coisas do diabo. Mas para vocês entenderem a gravidade do que é ser lançado no inferno, é melhor ficar sem isso do que perder a salvação por causa disso. Amém? Então essa é a primeira porta, que é a visão. A segunda porta que eu trouxe aqui é o tato. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, 17. Vamos falar do tato. É um conselho, uma exortação de Paulo à santidade, e diz assim o verso 17, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada, e eu vos receberei. Então, isso é algo condicional que Deus está falando através de Paulo. Não toquem nada imundo, que eu vos receberei. Agora, preste atenção nisso aqui, o tato não está ligado só em toque, tocar. Mas a porta de entrada do tato está ligada em ter ou possuir. A vontade do ser humano de ter hoje é muito maior do que a vontade de ser. Hoje, o inimigo manifesta sucesso, um falso sucesso, ou médio falso sucesso, através de pessoas que têm alguma coisa. Ele coloca isso diante de nós, e muitos da igreja vão medindo sucesso ministerial ou sucesso social por aqueles que têm, não por aqueles que são. E isso é do inferno, é doutrina do inferno. Não se mede sucesso por aquilo que a pessoa tem, mas sim por aquilo que a pessoa é em Cristo Jesus. É isso. E essa é uma das portas de legalidade que o inferno escancarou diante da igreja. Vem para a igreja para você ter, que aqui você vai ter, você vai conseguir, você vai conquistar. Não,
perder aqui é lucro. Porque se tudo estiver dando errado, mas você estiver aqui, você ainda vai para o céu. Ter acesso a uma riqueza que o ferrugem, o ladrão, não tem acesso. Então, a porta que está ligada ao tato é isso. Eu preciso possuir algo, pastor. Para eu ter sucesso, eu preciso ter, conquistar. Gente, eu não estou fazendo apologia à miséria, não. Sejamos maduros. O crente tem que lutar, deve lutar para conquistar, para ter uma família abençoada, para ter bem, sim, que isso não é pecado, mas pôr o coração nisso, ou estabelecer isso como prioridade, é pecado. Porque se você estabelece isso como prioridade na sua vida, você faz qualquer coisa para ter alguma coisa. Você começa a criar subterfúgio só para ter. Eu quero ter, quero comprar, quero possuir. E isso é a porta aberta do tato. Hoje eu vejo pessoas brincando, mas é uma brincadeira perigosa. Ah, bota a mão lá, profetiza que eu vou ter, que eu vou fazer. Legal. Você almejar determinado tipo de coisa. Mas cuidado para o seu coração não ser corrompido por aquilo. Amém? Então nós estamos preocupados mais em ser, em transformação, motivação pessoal e espiritual. Os bens perecíveis vão ficar por aí, amém? Até porque você acha que vai ser arrebatado com relógio, com tênis, com... Ah, eu tô lá na minha moto, né? Tu acha que vai subir de motão? Vai não. Tua moto vai desviar, vai bater em qualquer lugar aí, você vai subir, varão. Ih, mas tem isso aí, né? Tá querendo bater no pentecostal, né? Pô, brincadeira. Pô, pastor. Poxa. Tava orando para isso, pro carro de fogo me levar. Poxa. Não, é brincadeira, mas é isso aí, né, pastor? Tem a gente que vai subir na carruagem, né? Na carruagem. Amém, gente? Então, isso aí é o... Tá, só um responde. Vocês estão desligados? Não, vão se ligar. O terceiro é a audição. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Palavra na tela diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com o quê, gente? Salmos, hinos e cânticos, o quê? Cantando ao Senhor com graça em vosso audição. O conselho, não estou estabelecendo regra nem doutrina, não, estou falando de Bíblia, tá? O conselho solene de Paulo aos Colossenses, através dessa epístola, é: se tiver que cantar quando se reunir, canta hino. Se tiver que se admoestar, salmos. Quer cantar alguma coisa, varão, lá no teu churrasco? Cânticos espirituais com o quê? Com graça em vosso... É o conselho. Porque hoje, se tem algo que contamina a vida de muitos jovens, vou falar desse departamento específico da igreja, é o que os jovens estão... É outra porta de legalidade escancarada do inimigo. É tanta música atraente aos olhos dos jovens, é tanta dancinha bacana que tem para se fazer, tanta coisa elaborada, um mundo tão colorido que quando ele vê, ele já está imerso, repetindo alguma coisa que não tem nada de espiritual e não tem nada de graça no coração dele. E também serve para os adultos. Quando eu fiz uma dinâmica aqui falando o que é música mundana, música sacra, se era para ouvir, se não era para ouvir, eu não quis estabelecer regra, porque todos aqui são maduros. E você sabe o que vai te afligir e o que vai edificar. Eu não vim aqui para falar para você o que é certo para você fazer. Eu vim trazer para você o que a Bíblia fala que é certo fazer. Amém? Então preste atenção numa coisa aqui. Falando de visão, tato e audição, a primeira e a última estão ligadas, que é ver alguma coisa e ouvir alguma coisa. Agora eu vou cortar um pouco na minha carne. Existem coisas que a gente vê
que edificam, outras coisas que veem e não edificam, ok? Eu tenho uma discussão eterna na minha casa que é acerca de filme. O meu hobby é ler. Esse é meu hobby. Eu gosto de ler qualquer coisa. Eu de manhã gosto de ler um jornal, leio livro de todo segmento, filosófico, científico, teológico. Eu gosto, ok? O que você faz para distrair, irmão? Eu gosto muito de televisão. Para desfocar da mente, eu vejo filme. Mas eu vejo filme de todo segmento também. Comédia, ação, terror. Desde que o filme seja bom, eu vejo. A minha esposa, eu já falei isso numa conversa com a família abençoada aqui, o bacana lá em casa, o gente boa sou eu. A crente assembleiana do coque é ela. Quem faz a doutrina lá em casa, das vestes de tudo, é a varoa. E a discussão eterna que tem lá em casa é: esse filme de terror que você está vendo edifica, Diego? Não edifica. Esse negócio demoníaco. Eu falo, Jesus Cristo. Enfim, ela fala. Então. Então vamos lá, gente. Agora eu vou dar a minha explicação e depois ela dá a dela. Quer vir aqui na frente para falar? Hã? Só. Oi, pastor. Exato. Acha esse versículo aí que eu vou usar ele. Amós. Vou usar ele. Guarda ele que eu vou usar. Gente, vamos lá, que eu tenho que concluir. Não, ela vai ter a oportunidade dela. Só quero que vocês ouçam aqui, presta atenção. Qual é a minha linha de pensamento? De tudo eu vejo. Eu retenho o que é bom. Olha só, eu encaro um filme de terror da mesma forma que eu encaro um filme da Marvel e do Super-Homem. Eu não acredito que o Homem de Ferro vai passar voando aqui em cima de mim. Eu não acredito. Eu não acredito daquela menina do Exorcista virando a cabeça, vomitando verde. Para mim, o poder do Homem de Ferro e aquilo que está acontecendo ali é a mesma coisa. Gente, não estou falando de regra, eu estou falando o meu entendimento. Ok? Por isso que eu encaro. Eu não sou aquele cara, o errado seria. Não, eu estou vendo só filme de terror. Diabo, 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 capeta, capeta, capeta. Pô, isso é loucura. Isso aí. Agora eu vejo uma comédia legal. Um filmezinho de terror. Saiu A Freira, deixa eu ver. Ah, legal, gosto da fotografia. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Só um minuto. Só um minuto. Pera aí, dá esse microfone aqui, rapaz. Não, pera aí, deixa eu concluir, vou deixar você falar. Vem cá, vou deixar você falar. Segura. Não, vou deixar ela falar rapidinho, olha só. Gente, mas eu tô falando assim, na casa de vocês, de repente, um acordo entre marido e mulher, entre pais e filhos. Olha, filho, eu não gosto. Tá ok. Tá tudo bem. Até porque a receita de bolo não é a mesma em todas as casas. A Patrícia usa 2 ovos, a Luana usa 3, a Alessandra usa 4, mais o chocolate, a outra bota açúcar, a outra não bota. No final, chega aqui, todo mundo come o bolo. Tá? Lá em casa, o meu entendimento é esse. Eu vejo alguma coisa ali, vejo outra ali. Eu gosto de ver boas obras, tá? Mas não me deixo dominar por nada disso. Agora, se na sua casa, por isso que eu estou dando aqui a aula e falando da audição e da visão. Se na sua casa, você, varoa, você, varão, se sentem incomodados, o Espírito Santo incomoda vocês acerca disso, não faça, ok? Eu estou falando porque eu, Diego, tenho a maturidade de ver aquilo e não é só isso que eu vejo, igual eu falei, eu vejo de tudo, leio de tudo, mas, para mim, é a mesma coisa. Amém? E venho enfatizar. Ah, eu vi um filme de terror, então eu estou pecando, pastor? Não. Tu botou o pôster lá na sua casa do Fred Krueger? Tu botou o pôster lá da menina lá toda torta?
Então não faz sentido eu falar que isso é pecado, amém? Agora fala, varão, bota de pé, se coloca de pé e fala. Seja breve, por favor, tá? Eu não aceito filme de terror dentro de casa. E quando ele assiste, ele procura assistir quando eu nem estou em casa. Dentro do meu quarto tem televisão? Tem. Não assiste filme de terror dentro do meu quarto. Entendeu? Por quê, irmãos? Mas irmãos, isso é de mim, tá? É igual ele está explicando aí. Cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de aceitação. Sim, eu não aceito, isso é legal. porque, igual eu falo com ele, falei, filho, eu orei tanto para me ter minha televisão grandona, gigante, maior que mim, para tu ficar vendo esses demônios, esses filmes demoníacos. Não. Aí eu passo e repreendo. Está repreendido. Queima, Jesus, pode queimar até a televisão. Irmãos, não tem como. Aí, um belo dia... Olha, mentira. Eu sou uma serva de Deus. Eu tenho que seguir a aula. Amém. Um belo dia, não sei se vocês ouviram falar do tal filme da Corto, não. O tal filme da freira. Foi, né? Irmão, o irmão está lá na sala. E estou escutando na freira. E ele lá, o sangue de Jesus. Foi dormir. De madrugada, estou ouvindo o varão. Abaixa aí. Abaixa, está gritando. E o sangue de Jesus. E os cachorros, a gente tem 2 cachorrinhos pequenos que dormem com a gente. Os cachorros deu nele. Eu não sabia se segurava ele, se segurava o cachorro. E o homem lutando de madrugada porque viu o filme da freira. O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Isso é uma figuraça, né, cara? Isso é uma figuraça. Mas esse é o problema. Tá vendo a porta aberta pro inimigo, gente? O que dá? É isso. Da ilegalidade, A gente tem que viver o que prega. Mas vamos lá. Só para colocar um adendo, essa explicação dela, foi a versão, não estou falando que ela é mentirosa, não. Mas eu estava dormindo muito bem. Não, estava. Eu lutei porque eu acordei no susto com a mulher em cima de mim, 2 cachorros, eu pensei que eu estava sendo atacado. A freira eu nem lembrava mais. E eu sai daqui, que isso? Sai daqui. E a Adriana, os cachorros querendo me morder, e eu falei, Diego, tu tá revirando. Eu falei, que revirando, cara? Tô dormindo. Loucura. Essa foi pela ordem. Ela achou que eu estava lutando com a freira. Então a freira era ela. Porque, pô. Ah, Jesus. Tá bom. Então, gente, lá em casa é assim que funciona. Entendeu? Mas na sua casa pode ser diferente. Pode ser melhor, tá? Pode ser melhor um pouquinho. Vamos seguir, meu povo? Amém? Então vamos lá. Tem mais alguns minutinhos. Se passar um pouquinho, a gente deixa para terminar, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa para ficar para semana que vem. Gente, então eu disse que a legalidade ela usa uma energia. Vocês estão lembrados? Essa energia ela tenta quebrar esse bloqueio e ela tem essas 3 principais portas de entrada, dentre outros, que é a visão, o tato e a audição. Amém? Mas só que agora a gente vai falar sair um pouco do campo da Bíblia e vamos falar um pouco de ciência. Preste atenção numa coisa. Existem leis e forças criadas por Deus, gravem a frase que eu estou falando, criadas por Deus e regidas por Ele para que o ser humano faça uso. Existem forças e energias criadas por Deus e leis no universo criadas por Ele para que nós possamos fazer uso aqui no campo físico. Amém?
E quem é que já ouviu falar de física quântica? Sabe de física quântica? Um pouquinho? Então vou falar, eu estou me debruçando. Perdoe aqui se tem alguém que tem um pouco mais de entendimento que eu, mas eu me debrucei faz uns 3 anos, porque é uma área que me fascinou. E eu comprei algumas obras, alguns livros, eu venho pesquisando bastante, e eu vi que tem tudo a ver com Bíblia e tudo a ver com Jesus. A física quântica, ela, diferente da física comum, ela é responsável por estudar partículas. E nós temos algo que estão em todos os lugares imagináveis, que são os átomos. Alguém já ouviu falar nesse nome? Então, um átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Estou certo, Duda? Até eu estou certo? Então, o átomo, ele tem menos que 1% de matéria. Tendo menos que 1% de matéria, ele é considerado uma força, uma energia. Para vocês terem noção, uma partícula de átomo, ou um átomo, em comparação a um grão de sal, é como se no grão de sal tivesse trilhões de átomos. Ok? E ele compõe tudo que está à nossa volta, principalmente o corpo humano. Porque, dependendo do núcleo, da quantidade de substância no núcleo do átomo, ele define o elemento. Qual elemento? O elemento que nós estamos fazendo uso agora, o oxigênio, o hidrogênio, partículas de átomo na água. Então, não tem como fugir disso, porque isso foi criado por Deus e digamos que é uma área que o ser humano vem descobrindo como funciona. Amém? Então, anotei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá. Para começar, o número de prótons, preste atenção, preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. O número de prótons no núcleo do átomo define o que ele é, ou o elemento que ele compõe. Já dei a ideia do hidrogênio, do oxigênio e também do carbono, que é presente no corpo humano. Agora eu queria trazer uma teoria, falando de ciência, uma teoria científica acerca da Bíblia. Coloca aí Gênesis 2:7 para mim. É uma teoria, tá? Eu estou falando agora de um conhecimento extra-bíblico, porque a minha preocupação é passar um conteúdo forte para vocês. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da... Nós sabemos ali aplicar e estudamos bem sobre a criação. Só que alguns cientistas imaginam que Deus criou o homem ou formou o corpo humano a partir de um átomo. Lembra que eu falei que num grão de sal tem trilhões de átomos? Imagina o tamanho de um átomo. Então, o pó, que algumas pessoas dizem, seria a menor partícula existente no universo. Então, nessa teoria, é como se Deus criasse o ser humano da menor partícula que houvesse no universo, que seria um átomo. Então, esse pó seria traduzido como uma partícula de um átomo. Amém? Agora, vamos lá. Seguindo o raciocínio, preciso que vocês fiquem comigo. O papel da física quântica é estudar essas partículas e como elas se comportam. Esses átomos, eles têm um comportamento totalmente inusitado, que é, alguns estão em 2 lugares ao mesmo tempo, e eles funcionam em vibrações, em ondas. Amém? Então, esses átomos, por eles terem essa capacidade de formar os elementos, eles vibram. E, geralmente, eles vibram em alguma frequência. Estão acompanhando até aí? Então, vamos lá. Se eu falei que átomos também compõem H2O, que é o símbolo da água, o corpo humano tem cerca de 60% de água. O seu cérebro funciona através de líquido. Eu acho que na caixa craniana ela é cheia de um líquido. Eu não sei o nome do líquido. Qual o nome?
Alguém falou o nome do líquido? Não é líquido encefálico, não. A massa é a massa encefálica. Mas tem um líquido, você lembra? Então, depois que você lembrar, você fala. Eu estava com o nome, mas me fugiu. Mas preste atenção. Aqui na sua caixa craniana, é como se tivesse um líquido. E a rede neural, os neurônios, disparam através disso. As informações correlatas, elas fluem como ondas. Estão compreendendo? Então, se essas partículas, elas se compõem na água, o seu corpo físico é 60% de água. E você faz uso do oxigênio, que também isso aí, é isso aí. Senão eu vou falar em língua estranha daqui a pouco lendo isso aí. Mas esse é o líquido que está lá. Então, vamos lá. Então, o átomo, portanto, compondo a água, o líquido se torna um condutor de frequência. Então, o seu corpo físico é como se fosse um condutor de frequência. Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Amém? Estão comigo até aí? Beleza. Então, o movimento dessas partículas tem dois nomes. O primeiro nome é superposição. Essas partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. E isso é meio que inexplicável na ciência, como essas partículas conseguem estar em dois estados ao mesmo tempo. Isso é a superposição. Mas tem outro lance delas que é muito interessante, que é o entrelaçamento. Essas partículas podem se conectar e se influenciar entre si mutuamente, mesmo a grandes distâncias. Essas partículas podem se conectar e se influenciar mesmo a grandes distâncias. Exemplo, suponhamos que todos nós aqui comecemos a dançar uma música. Eu coloco uma música aqui e todo mundo vai dançar a mesma música, correto? Só que os passos de cada um são diferentes. Está todo mundo conectado, sim ou não? Através da música. Mas os passos e os movimentos são diferentes. Por quê? Essas partículas que estão dançando estão sendo influenciadas por uma frequência. A frequência está aqui. O ritmo tocando. E as partículas, mesmo que em movimentos diferentes, estão reagindo a uma frequência. Acompanharam até aí, gente? Amém ou não amém? Agora eu vou falar uma coisa aqui. Você não vê, você não toca, mas você é diretamente influenciado por elas. O inimigo, ele é capaz de mudar a frequência que nós estamos dançando. Vou aplicar mais uma vez. Vibrar em uma frequência é estar conectado a algo. Quando eu falei da legalidade, que ela usa um tipo de energia e tem as portas da legalidade, é isso. Quem nunca, assim, pessoas aqui que já, vamos colocar aqui, não nasceu em berço evangélico, que já ouviram outras músicas, já dançaram outros ritmos e que tem a letra, às vezes, na mente. Você já passou, já entrou dentro de um mercado que está tocando aquilo o tempo todo. Você está fazendo compra, você é um crente na posição, não é? Você é um crente na posição, você está fazendo... Está me parando, pastor? O que houve? Pessoal, eita ferro. Então, ele está falando aqui, eu me lembrei de domingo. Quem estava domingo à noite aqui? O que o pastor falou domingo à noite? Vocês lembraram? Sim ou não? A mesma fala. A mesma fala. Eu lembrei, me perdoe mais uma vez, que eu quando me converti, e
Vim do samba, do pagode, do forró, de tudo isso, né? Foi uma luta, uma guerra muito grande. É interessante que só sabe quem passa, né? Claro, claro. Só sabe a dimensão quem passa. E eu dobrava os meus joelhos para orar, na minha cabeça ficava o batuque. Na cabeça. Sim. Na minha cabeça. Sim. Gente, algo sério. Presta atenção aqui, só um minuto. Se Cristo, se Deus não desse graça para a minha vida, talvez eu não... Até porque algumas pessoas falam assim, você não vai ficar no Evangelho. O próprio meu irmão disse, eu não pensava que você ia ficar firme no Evangelho. Porque sabia de onde eu tinha saído, né? Perfeito. Então, na cabeça, na cabeça. Isso perdurou por algum tempo, mas também, como eu perseverei na presença de Deus em oração, nunca mais. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos lá. O pastor contou essa experiência aqui. Vamos seguir aquilo que eu estava falando. Você está fazendo uma compra, a sua mente está em Cristo. Seu coração é de Cristo. Isso não está na sua playlist. Mas tem uma frequência lá no mercado. E você está naquele ambiente. Sem você perceber, o teu subconsciente, do qual nós não temos controle, começa a acessar o campo da memória. Você não morreu, você está vivo. E aquela letra começa a vir na sua mente de novo. Eu não estou falando que é o velho homem, não, gente. Eu estou falando de ciência. Quando você prestar atenção, teu pezinho está assim, ó. Isso não é... Presta atenção. Por isso... Agora vocês estão me entendendo. Por isso que esse é o tipo de energia que o diabo usa para quebrar a barreira. Eu não estou falando só de música. Pode ser visual, pode ser por qualquer campo da sua vida. Porque se o ser humano está suscetível a ondas e frequências, você que está em Cristo sofre ataques de todo lado, amém? Aí, poxa, você está falando, a Bíblia está carregada aí, Tiagão? Jesus já falava sobre física quântica, sabia? Sabia ou não? Então vamos lá, vou provar. Lucas 17, verso 6. Vocês estão achando que eu estou falando coisa aqui da história da carochinha? Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 6. E disse o Senhor, se tiveres fé, como um grão de... direi a esta moreira, desarraigar-te daqui e plantar-te no mar, e ela vos obedecerá. O que é isso? Para começar, ele está falando de uma partícula muito pequena. E ele está falando de fé. A mostarda é uma retórica. Que ele está falando, se for pequenininho, se for desse tamanho aqui, você pode falar para a planta sair dali e ir para o meio do mar, que ela vai obedecer, amém? Não vamos ficar só nessa, não. Mateus 17, 20. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será... Agora entra aqui uma parte da minha pregação. Esse mundo de frequência, para nós ele tem um nome. Não é o mundo atômico e nem a física quântica. É a fé. Porque o único que pode criar algo do nada é Deus, que é o verbo bara no hebraico. Ele tira algo do nada. Mas nós, seres carnais feitos à sua imagem e semelhança, somos manufaturadores. Nós podemos criar algo de algo. O Jorge pode pegar uma tela branca aqui e pode criar uma pintura, amém? Ele vai tirar uma pintura, só que ele está tirando algo de algo.
Vamos colocar um músico. Ele pode pegar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e compor uma melodia, não pode? Ele vai criar uma música exclusiva. Agora, para pensar uma coisa. Ele consegue pegar a nota musical? Ele criou a nota musical? Ele vai manipular uma frequência. Está acompanhando minha linha de raciocínio? Ele vai trazer à realidade uma música usando uma frequência já existente. Ele tem a nota dó. Eu vou compor uma canção com essa nota, ou com vários tipos de notas, não sei como funciona, porque eu não sou músico. É assim que funciona. E na nossa vida, a fé funciona da mesma forma. Jesus já falava sobre o poder da fé e do decreto. É isso que ele está falando. Se for pequenininha, um monte pode ser transpassado. O que Jesus está falando com esse exemplo? A fé é você mover essa frequência. É você decretar na sua vida e trazer à realidade aquilo que você espera. Me prova na Bíblia. Hebreus 11. Hebreus 11. Verso 1 ao 3. Hebreus 11. Rapidinho para a gente ir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... e a prova das coisas que não se... Como é que você prova algo que você não vê? Como é que você tem certeza daquilo que você espera? Verso 2, Tiagão. Porque pelos antigos alcançaram o testemunho. Verso 3. Isso aqui é fascinante, verso 3. Pela fé, entendemos que o quê? Pela palavra de Deus foram, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é. Primeiro você chama a existência para trazer realidade à sua vida. Por isso que nós, quando oramos ou quando pedimos algo, uma cura, uma porta aberta ou algo do tipo, nós não devemos falar dessa forma. Seria uma bênção que acontecesse. Ia ser tão bom, não. Lembra? Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então a gente tem que botar isso em prática. Você tem que se comportar como alguém curado, não alguém que espera ser curado. Você tem que se comportar como alguém empregado, não alguém que espera uma porta de emprego. Você tem que se comportar como se a bênção já estivesse lá, não alguém que vai receber. Gente, a ciência bem explicada e a Bíblia bem aplicada não se contrapõem, se alinha. Porque o pai da ciência era Jesus Cristo, o pai de toda sabedoria. E nós acabamos de ler no verso 3, é pela fé, pelo acreditar, pelo mover dessa sinergia, entendemos que os mundos, pela palavra, foram criados. Nós, é claro, nós não temos esse poder de criação. Isso é coisa do nosso Deus Pai. Mas nós temos esse poder dentro da nossa casa. O que é a fé? Vamos traduzir? Então traduz para mim, pastor, para eu entender. A fé não é você esperar ser a ponte ser construída para você colocar o pé. É você colocar o pé sem a ponte estar construída, acreditando que de baixo vai estar firme. Isso é fé. A fé é você medir as dimensões da sua casa e fazer o orçamento que a reforma já está aprovada. É isso. É se comportar como tal. Então muda essa configuração de conversar com seu marido de noite. Ai, amor, seria uma benção se acontecesse. Não. Começa a planejar, amor, quando acontecer, eu vou fazer tal coisa. Olha, poxa, eu vou comprar, vou fazer bem um macarrão com molho branco lá na igreja quando chegar a benção aqui em casa. É isso aí. Então eu quero trazer isso para vocês, esse mundo quântico, isso que nos cerca,
Nós temos que vibrar nessa frequência. Ah, está parecendo Pablo Marçal. Mas muita coisa que ele fala é uma realidade. Você tem que trazer isso à existência, você tem que declarar na sua vida. Às vezes nós não alcançamos, porque a gente também não vibra na frequência de quem já passou por onde a gente quer chegar. Pega essa aqui. Para de andar com pessoas que não estão vibrando nessa frequência de vitória. Para de andar. O que eu estou falando aqui não é pecado. Gente, vamos para a Bíblia. Amós 3,3. Bota aí para mim. Vamos deixar a Bíblia falar. Tiagão, agilidade para mim. Amós 3,3. Ih, Jesus. Tá gravando? Alguém que achou, lê para mim então. O computador não está na nossa frequência, não. A gente está na frequência muito alta. Está muito alto para ele. Amós capítulo 3, verso 3. Quem achou pode ler. Fala mais alto. É isso. Qual é o acordo? Você está querendo céu, vida eterna, progredir. Aí você está do lado do cara. Será? Varoa. Meu Deus do céu. Varoa. Gente, ele é negativo. Perdão. Ô, glória! É isso aí! Mas como é que começou o desejo pela moto? Você se comportou como se já tivesse. É isso. Pega a visão, gente, olha só. A chave está aqui. A chave é essa. Se comportar como tal. Presta atenção aqui. Nós, o povo de Deus, não nasceu para ficar luta, sofrimento e vivendo de cesta básica de doação de igreja, não. Tá? Ser próspero é de Deus. Eu almejo ser próspero e ter 2, 3 carros na minha garagem. Isso não é pecado. O teu coração está nisso? A sua prioridade é isso? Não, a prioridade é o céu. Então, aqui na terra, bora lutar. Outra coisa, eu almejo ser um pregador do evangelho. Vamos lá. Eu quero pregar um dia, eu quero, estar nos púlpitos, eu quero, ser muito usado. Aí você está do lado de um cara que não lê Bíblia, que não prioriza, fala de um curso teológico para ele. Não, maior chato ir lá terça-feira, o cara fala pra caramba, mano. E sai fora. Ele não está na mesma frequência que você. Agora vamos falar de Bíblia? Encontra aí para mim, vou deixar na mão de vocês. Mateus 18, 19. Lá, voltou a Bíblia lá. Ó. Mateus 18, 19. Você tem que andar com quem está na mesma frequência de vocês. Olha lá. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será por meu Pai que está. Então anda com quem concorda, com quem vibra na mesma frequência. Outra coisa, vamos lá. Sai desses ambientes de escassez. É escassez de dinheiro, pastor? Não. Escassez espiritual, escassez emocional, gente que só reclama, gente que só fala mal de igreja, que só fala mal de pastor, que só fala mal de departamento. Sai fora, meu amigo. Eu estou falando de ciência. Sabe por quê? Senão daqui a pouco a frequência dele vai pegar na sua, você vai baixar também. Contamina. Não adianta lá, eu estou aqui empolgadão para dar aula e para passar conhecimento. Aí o pastor está assim para mim, menos. Diego, horário. Diego, não fala assim. Ele está na mesma frequência que eu? Agora não, o pastor está aqui me ajudando. Diego, fala essa referência. Poxa, eu passei isso. É isso. Porque a liderança vibra numa frequência para transmitir para o povo. Amém? Vou contar uma experiência rapidinho, a gente já vai encerrar aqui. Eu sei que passou da hora. Eu e minha esposa morávamos num determinado lugar. Olha o poder do ambiente e da vibração de pessoas, tá? E da energia que ronda o lugar. Morávamos num lugar. O que acontecia?
Todo dia tinha um na minha porta chorando. Ai, minha pressão está 20. E, ô irmão, já tomou café? Tomei, não tem nada lá em casa. Ô missionária. Chegava assim mesmo, não vou falar o nome não. Mas chegava assim mesmo. Ai, tô com uma fome, misericórdia. Mas olha só, como é que essas pessoas viviam? Não almejavam, não trabalhavam. E não estou falando só de dinheiro, não. Quando chamava para um aprendizado, para um assunto, para uma conversa mais elevada, vamos fazer planos, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, melhorar aquilo. Ih, irmão, Deus é que sabe. Nem tudo é para saber, né, mulher? Nem tudo é para saber. E não tem que isso, não tem... E isso, a minha esposa viu primeiro. Preste atenção. Ela falou, Diego, nós devemos sair daqui. Esse lugar e essas pessoas vão acabar nos prejudicando. Nós não estamos falando de caráter não, tá, gente? Pessoas mau caráter, mas não estava na mesma... Não estava. O que aconteceu? Pegamos as nossas coisas, nossos cães, mudamos o ambiente. Vim para a casa da benção, aí a vibração aqui é outra e tal. O que aconteceu? Eu subi, não estou falando de bem material aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou superficial. Prefiro ser espiritual do que superficial. Subi sem carro, tivemos que vender o carro, a casa ainda por fazer. Foi mudar a frequência, começar a conversar com pessoas. A minha esposa tem amigos, homens mais experientes que eu, pessoas que estão hoje em lugares que eu quero chegar, e quando eu vejo uma pessoa assim, eu colo, e aí, irmão, como é que faz, como é que tá, e me dá conselho, tem uns cabeça branca, os caras inteligentérrimos, ali eu pesco mesmo. O que aconteceu? Deus abençoou novamente com o veículo, as coisas fluíram, a obra da casa começou a andar. Por quê? Mudou a frequência. E é isso que Jesus, estou falando de Bíblia, é isso que Jesus está falando. Exatamente. Quer colar com alguém? Olha para a vida do cidadão. Opa, ali eu posso colar porque dali vai sair coisa boa. E é isso. Anda na mesma frequência que ele, na mesma frequência que ela, amém? Então, a explicação acabou por aí. Nós vamos sair daqui operando a nossa fé, amém? Mas a fé vem pelo quê? Vem pelo Romanos 10, 17. A fé, ela vem por uma frequência também. E é a frequência que eu estou usando aqui. De repente você está olhando aí e falando assim, eu quero essa fé. Eu quero exercitar. Ok, ela vem por onde, presbítero? Vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vai o meu conselho, quer anotar? Anota isso. Quer mudar a frequência da tua casa? Palavra de Deus. Irmã, quer mudar a frequência do teu marido? Oração, jejum e palavra de Deus. Eu profetizo que em nome de Jesus esse homem vai ser positivo para a honra e glória do Senhor. Amém, gente? Vamos mudar a frequência dele. Então, está tudo certo. Então, para fechar, a última referência, Tiagão. Colossenses 3, capítulo 5. 5 ao 7. Gente, aqui a gente vai seguir o conselho de Paulo para fechar as brechas e não deixar a frequência do inimigo entrar na nossa, amém? O que a gente tem que fazer? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mortificar os nossos membros sobre a terra é aquilo, não fazer as nossas vontades, mas cumprir os princípios e a vontade de